Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Costa aqui, professor de Física. Estamos aqui retornando com alguns vídeos para te ajudar nessa revisão, nessa reta final, as provas que você tende a prestar, né? Esses vestibulares militares. Então, vamos ao problema do dia. Vamos lá. Bem, vamos então ao texto da questão. O enunciado diz o seguinte: na figura a seguir, um gás perfeito realiza um ciclo formado por isotérmicas e adiabáticas. As temperaturas nos processos isotérmicos são T1, T2 e T3. Determine o rendimento térmico do ciclo se a cada expansão isotérmica o volume do gás aumenta o mesmo número K vezes, ou seja, na mesma proporção. Bem, então vamos ao problema. Fiz aqui o desenho, coloquei de modo cíclico A, B, C, D, E, F, tá bom? E em cada expansão ele aumenta K vezes, ele aumenta na mesma proporção, ok? Então eu posso até montar uma relaçãozinha logo aqui com eles, que é o seguinte: pelo que ele falou no enunciado, eu posso escrever aqui VB dividido por VA é igual a K, que é a mesma coisa que VD dividido por VC. Perfeito? Então eu posso montar essa relaçãozinha aí. Nosso interesse é em calcular o rendimento desse ciclo, tá? E o rendimento desse ciclo, obviamente, ele pode ser encontrado como sendo o trabalho dividido é o quanto esse ciclo ele consegue aproveitar do quanto ele tem disponível, tá bom? Então, trabalho é o quanto ele vai conseguir executar na forma da energia que ele vai conseguir adquirir em relação à quantidade de calor da fonte quente, que é o que é fornecido e disponibilizado para ele. Então, o trabalho é justamente a diferença entre essa energia, né? Então, a gente tem aqui a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 1 menos quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Mas observe que o ciclo é formado por adiabáticas e isotérmicas. Se ele é formado por somente essas curvas, temos algumas características aí importantes a serem analisadas. Por exemplo, nas adiabáticas não existe troca de calor. Então, quando eu escrevo a primeira lei da termodinâmica para a adiabática, a variação de energia interna vai ser igual a menos o trabalho, correto? Agora, para as termodinâmicas, para as isotérmicas, eu tenho que a quantidade de calor ela vai ser justamente igual ao trabalho, já que eu não tenho variação de energia interna, porque ela é isotérmica. Então isso quer dizer que eu posso encontrar aqui uma expressãozinha como sendo 1 menos qual é a quantidade de calor da fonte fria? Bem, a quantidade de calor da fonte fria é o que é liberado, é o que é dissipado. Então, é essa parcela de energia aqui, ó, na qual tu tá tendo uma compressão, ok? Então, seria o trabalho 3 dividido por quantidade de calor da fonte quente, é o que é injetado para o gás. Então, temos aqui o processo de A para B, onde temos uma expansão, e temos aqui o processo de C para D, que é uma expansão também isotérmica, ok? Nessa expansão, a variação de energia interna é nula, não tem mudança de temperatura. Então, o trabalho é igual à quantidade de calor, ou seja, essa energia está sendo utilizada para expandir o gás. Então, aqui vai ficar o trabalho 1 mais o trabalho 2, beleza? Vamos lá, como é que a gente calcula o trabalho de uma isotérmica? Bem, o trabalho de uma isotérmica ele é calculado como sendo a integral de P dV, que é a área de um gráfico de pressão em função do volume. Então isso aqui vai ficar a integral de, no lugar do P, eu vou escrever a minha equação de Clapeyron para equilíbrio, para um ponto qualquer dessa curva. Então vai ficar nRT dividido por V dV. Eu vou variar de um volume inicial até um volume final, ok? Então, esses termos aqui são constantes, eles saem, nRT, e vai ficar só a integral de dV sobre V do volume inicial ao volume final. Isso aqui fornece para a gente um ln, tá? Então, essa integração aqui, trabalho dessa isotérmica, vai ficar igual a nRT ln do meu volume, variando do volume inicial ao volume final. Então fica nRT vezes ln do V final menos ln do V inicial.
Porém, esses logaritmos naperianos, né, eles têm a base Euler, é a mesma, então eu posso escrever essa subtração como sendo uma divisão. Então o trabalho da minha isotérmica vai ficar nRT ln do V final sobre o V inicial. De acordo? Então, fazendo isso para cada uma das curvas, o que a gente vai encontrar? Bem, o rendimento vai ficar 1 menos o trabalho de 3. O trabalho de 3 vai ficar NR, a temperatura do ponto 3, ln do volume final, na curva 3, ó, que é o F sobre o E. Dividido por trabalho 1. Trabalho 1 seria essa área aqui, galera. Essa área correspondente aqui embaixo, ó, esse trecho. Então, essa área vai ser calculada como NR, a temperatura da isotérmica, que é T1, no trecho que eu quero. Aí, bem aqui, eu tenho ln de VB sobre VA. Mais, para o trabalho 2, temos NR, T2, ln de, o final, que é VD, sobre VC. Perceba que, olha que interessante, a quantidade de calor ela é negativa. O trabalho ele é negativo. Por quê? Porque tu está tendo uma compressão. Porque o volume final ele é menor que o volume inicial. Então, quando você faz a variação de volume, essa variação de volume está negativa. Quer dizer ali uma perda de energia, tá bom? Então, você deve se atentar a isso daí no final, quando eu estiver fazendo essa análise aqui. Ok? Olha que legal. O que a gente pode tirar daqui para simplificar? NR, vou cancelar. Veja que aqui, ó, só pelo fato do VE ele ser maior do que o VF, isso aqui daria um valor negativo, tranquilo? Então, temos aqui que VD sobre VC é igual a VB sobre VA, porque eles variam na mesma proporção, né? Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 1 menos T3 ln de VF sobre VE, dividido por, colocando em evidência, ó, tem 1 mais T2 ln de VB sobre VA. Porque esse volume aqui ele é igual a esse, tá bom? Então aqui é o K e aqui é o K também. Eu posso colocar em evidência e vai ficar dessa maneira. Ou seja, resumindo, o nosso rendimento, vou organizar e escrever aqui, ó. O nosso rendimento é igual a 1 menos T3 ln de VF sobre VE dividido por T1 mais T2 o ln de VB sobre VA. E agora eu preciso encontrar uma relação entre eles, né? Porque eu não tenho relação entre o volume final, entre o volume VF e o VE, correlacionando com o B e o A. Então, vamos analisar as adiabáticas. O que acontece aí com as adiabáticas? Vou apagar esse trecho aqui. Vamos lá. Então, para uma adiabática, deixa eu te falar uma relação interessante, ó. Temos para pontos quaisquer aleatórios, eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, B e C. Então, PB, VC elevado a gama é igual a... Cortezinho aí, tá? Então, B e C vai ficar PB, VB elevado a gama é igual a PC, VC elevado a gama. Então, como PV é igual a NRT, eu posso substituir aqui, ó. Eu posso escrever NR TB, TB é o meu T1, dividido pelo volume naquele ponto ali, que é o volume VB, vezes VB elevado a gama, que é igual a NR TC, em TC a temperatura é T2, então vai ficar T2 sobre VC, VC elevado a gama. Então, se eu simplificar, eu posso escrever essa expressãozinha aí como T1, VB elevado a gama menos 1, igual a T2, VC elevado a gama menos 1. Tá legal?
Então eu vou escrever as adiabáticas aí para cada uma das minhas curvas específicas. Então, vamos lá. Primeira foi essa, de B para C. E aí eu percebo que no lugar do VB, eu posso colocar, ó, KVA. Então essa expressão já vai ficar assim, ó. T1 vezes KVA elevado a gama menos 1 é igual a T2 VC elevado a gama menos 1. Agora bora para outra curva, de D até E. De D até E vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar T2 vezes VD elevado a gama menos 1, que é igual a T3 vezes VE elevado a gama menos 1. E no lugar do VD, eu posso colocar, ó, KVC. Então vai ficar o seguinte, ó. T2 KVC elevado a gama menos 1 é igual a T3 VE elevado a gama menos 1. E para a última curva, que é de F para A, então vai ficar assim, ó. T3 vezes VF elevado a gama menos 1 é igual a T1 vezes VA elevado a gama menos 1. Tá legal, então eu vou organizar essas equações para ficar mais fácil da gente analisar. Bom, vai ficar o seguinte. Primeiro eu vou repetir. T1 K VA elevado a gama menos 1 igual a T2 VC elevado a gama menos 1. Aí eu vou só inverter ela aqui, ó. A segunda eu vou colocar V3 VE elevado a gama menos 1 igual a T2 K VC elevado a gama menos 1. E a última, para finalizar, eu vou botar a trocada também, ó. Pronto. Aí eu vou dividir a primeira com a segunda, tá bom? Quando eu dividir a primeira com a segunda, a gente vai encontrar o seguinte, ó. Vai ficar T1 K elevado a gama menos 1 vezes VA elevado a gama menos 1 dividido por T3 VE elevado a gama menos 1 igual a... Vai ficar assim, ó. Um cortezinho aqui, tá? Vai ficar assim, ó. T1, que multiplica K elevado a gama menos 1 vezes VA elevado a gama menos 1 dividido por T3 VE elevado a gama menos 1 igual a... O T2 ele vai cancelar e o VC vai cancelar. Então vai ficar só 1 sobre K elevado a gama menos 1. Então, organizando essa expressão para colocá-la aqui embaixo de preto, ó, vai ficar assim, ó. Esse K ele passa para cá. Então, T1 K ao quadrado, ou seja, K elevado a 2 que multiplica gama menos 1 vezes VA, gama menos 1, é igual a T3 que multiplica VE elevado a gama menos 1. Agora eu vou pegar essas duas equações aqui e eu vou dividir uma pela outra. Então, quando eu dividir uma pela outra, esse termo aqui simplifica com esse termo aqui eu vou simplificar com esse, o T3 eu vou simplificar, e aí encontramos que VF dividido por VE é igual a 1 sobre K ao quadrado. Ou seja, K ao quadrado é igual a VE dividido por VF. E K ao quadrado é igual a VB dividido por VA, isso ao quadrado. Olha aí que bacana. Então quer dizer que eu posso simplificar esse meu resultado aqui final, ó. Isso aqui vai ficar 1 menos, no lugar do VB sobre VA, eu posso colocar K, tudo bem? Bem aqui vai ficar o K. E bem aqui, ó, vai ficar 1 sobre K ao quadrado.
Mas 1 sobre k ao quadrado é igual a k elevado a menos 2. Quando k elevado a menos 2 ele sobe aqui, a propriedade aqui do expoente é esse menos 2, ele vir aqui para frente, tá bom? E aí menos com menos daria mais. Porém, você lembra, você se recorda que eu tinha te falado que essa quantidade aqui ela já é negativa, né? Então poderia até ter colocado mais aqui para fazer esse menos aparecer aqui no final. Porém, o que importa aí é o seu entendimento, o seu raciocínio. E aqui vai ficar ln de k sobre ln de k, que simplifica. Ou seja, o nosso resultado final vai ficar 2 vezes T3 dividido por T1 mais T2. No caso, o nosso rendimento era 1 menos 2 vezes T3 dividido por T1 mais T2. Beleza? Então perceba que é um problema que a gente teve que fazer mais etapas, não foi um motor de 4 tempos, digamos assim, né? Então tivemos que analisar um pouco mais essas transformações e não fugimos do raciocínio de escrever basicamente a primeira lei da termodinâmica para as curvas, para cada uma curva de interesse, e aí analisar a equação de Clapeyron para cada uma delas. Então eu volto a bater na tecla que basicamente todo o ciclo de termodinâmica você vai seguir esses raciocínios iniciais, uma receita de bolo. A partir do momento, quando for um ciclo diferente, que pintar algumas outras características, aí você vai atrás de tentar manipular para ver o que você encontra através delas. Ok? Então espero ter te ajudado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.